Olá, meu nome é Paulo José Albanês Quintino e eu sou aluno da PUC Rio Grande do Sul e faço curso de pós-graduação em Neurociências e Comportamento. Eu vou apresentar hoje o trabalho que tem como tema a influência do viés cognitivo do custo irrecuperável na gestão de portfólio de ativos financeiros. Seja muito bem-vindo, porque esse é o meu trabalho de conclusão de curso. As áreas da neurociência, da psicologia e do comportamento identificaram certos vieses cognitivos ou vieses de heurística, que são inclinações previsíveis e sistemáticas no processo decisório por parte do indivíduo. Nós temos um grande estudioso chamado Daniel Kahneman. Inclusive, ele é um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel. Só que ele não ganhou um prêmio Nobel na área de psicologia. Ele ganhou na área de economia, justamente por estudar profundamente, de forma academicamente acurada, como funcionava o processo decisório do indivíduo expostos a incertezas. E já conseguimos imaginar que as decisões do indivíduo, de forma prática, na nossa sociedade moderna, na nossa sociedade atual, esse processo decisório, ele acontece através de ambientes de incerteza, quando existem muitos dados, muitas informações, só que essas informações ou são incompletas ou estão de formas desordenadas. Os indivíduos, eles fazem uso de mecanismos simples e práticos para conseguir, num tempo limitado, num tempo curto, no tempo disponível, tomar as melhores decisões, buscando uma decisão lógica, racional, que o aproxime da sua expectativa, que o aproxime do seu objetivo. Esse processo de colher os dados, de ordenar os dados e tomar a melhor decisão com dados limitados, bagunçados e num período de tempo limitado, se denomina heurística. Essas heurísticas, portanto, são como se fossem mecanismos de simplificação que o cérebro, que o indivíduo, ele faz para interpretar e tomar as melhores decisões. Só que esses mecanismos de heurísticas, esses mecanismos de simplificar o mundo ao redor, o ambiente para tomar as melhores decisões, eles acabam por simplificar demais, trazendo destaque ou pesando mais elementos no processo decisório do indivíduo que não necessariamente são completos ou vão levar para a melhor alternativa. Esses processos, esses vieses cognitivos que agem de forma inconsciente no indivíduo vão, portanto, apontar caminhos, apontar alternativas baseados nos dados disponíveis e no tempo disponível, só que geralmente não vão indicar para o caminho mais racional, para o caminho mais lógico que aproxime o processo decisório da onde ele tem que chegar realmente. Portanto, essas heurísticas já foram identificadas, inclusive mapeadas pelos maiores estudiosos de neurociência e principalmente de psicologia comportamental, os estudiosos e professores de comportamento, literalmente. E todas essas fontes, todo esse estudo que eu abordo aqui hoje, ele existe todo um respaldo acadêmico e as fontes vão estar no documento em anexo ou, caso você esteja assistindo no YouTube, vão estar na descrição também, que eu pretendo disponibilizar esse vídeo também para o público em geral. Afinal de contas, o tema que é abordado, ele tem a maior valia para a sociedade como um todo, principalmente para os investidores individuais. O que eu estou abordando os investidores individuais agora? Justamente porque os vieses cognitivos, essa heurística, essas heurísticas de simplificação afetam no processo decisório. Processos decisórios podem ter relacionamento, podem estar relacionados com finanças ou com economia, e atinge principalmente, tem um impacto nos resultados e no portfólio, principalmente de investidores individuais, investidores particulares, que tomam as próprias decisões baseadas nas informações disponíveis no mercado financeiro, disponíveis nos veículos de comunicação, informações essas que são amplas, são tão numerosas que se tornam impossíveis para um investidor, para um indivíduo ter domínio de todos e conseguir processar todas as informações e tomar a melhor decisão em um pequeno segmento de tempo, pequeno e limitado.
Os investidores individuais, pessoas físicas em geral, eles precisam tomar as decisões de rentabilizar o teu patrimônio, rentabilizar os seus ativos financeiros. Ou seja, eles estão em busca de uma melhor rentabilidade, evitando assim se expor a maiores riscos. Esses investidores individuais, eles basicamente têm que decidir se vão comprar determinado ativo financeiro, se vão manter determinado ativo financeiro, se vão trocar determinado ativo financeiro ou se vão abrir mão, se vão vender determinado ativo financeiro pelo preço que está sendo negociado sempre no momento presente. Esses vieses cognitivos, se afetam decisões, vão afetar as decisões também do investidor particular, do investidor individual. E é exatamente aqui que entra o nosso trabalho de divulgação. Nós vamos, a partir de agora, abordar um viés cognitivo que é um dos que mais impactam o pequeno investidor, o investidor individual, e é chamado viés do custo irrecuperável. E no que consiste, finalmente, esse viés cognitivo do custo irrecuperável, chamado também em inglês de sunk cost, ou conhecido em outros trabalhos também ligados a investimentos como efeito Concorde. O viés do custo irrecuperável, portanto, é a tendência no processo decisório do investidor, do indivíduo, destacar ou pesar mais o fator do quanto ele já investiu, do quanto ele já teve de custo que não pode ser recuperado no momento presente. Portanto, o viés cognitivo do custo irrecuperável, ele vai pesar mais, ele vai dar mais destaque pelo quanto a pessoa já investiu, o quanto a pessoa já abriu mão em forma de custo e ainda não pode ser recuperável. Um exemplo que a gente tem dentro do mundo dos investimentos pro investidor individual é o fato que dentro das decisões que ele precisa tomar de comprar, manter, vender ou trocar um ativo financeiro, vamos dar o seguinte exemplo. Um ativo financeiro A. O investidor individual, ele vê a oportunidade desse ativo financeiro A que está sendo negociado por R$10 e possui uma perspectiva futura de uma valorização anual de 10%. Não precisa se ater a esses números, é importante se ater ao conceito que tudo vai fazer sentido e vai ajudar, inclusive você ou investidores que você conhece, e compartilhar essas conclusões, compartilhar esse trabalho a terem melhores resultados em seu portfólio. Portanto, o investidor individual, no exemplo do custo irrecuperável, ele vai lá e compra um ativo por R$10, esse ativo que tem expectativa de valorização de 10%. Passado um ano, o mesmo ativo financeiro A, está sendo negociado no momento presente, no mercado financeiro, a um preço de R$5 e possui uma perspectiva de valorização futura, o cenário se alterou completamente, possui uma perspectiva de valorização futura de apenas 5%. O investidor, ele deveria vender esse ativo financeiro ou manter esse ativo financeiro em seu portfólio, em sua carteira diversificada de investimentos. A razão mostraria que se a perspectiva futura desse ativo financeiro, que foi de 10% para 5%, faria com que o investidor vendesse esse ativo financeiro e buscasse outras alternativas para investir os seus recursos, para investir o seu dinheiro. Porém, dentro do viés do custo irrecuperável, esse investidor terá uma tendência maior em manter esse ativo em carteira. Por quê? Porque ele comprou por 10 e teria que vender por 5, obtendo assim um custo negativo, abrindo mão da lucratividade, tendo um custo irrecuperável no momento de 10 o preço que ele comprou, menos 5, ele teria um custo de R$5. E por ele ter já esse custo que é irrecuperável, ele pesaria mais, ele tenderia mais a manter o ativo financeiro. Ou seja, como ele já teve um custo que não pode ser recuperado, ele tem uma indisposição por aceitar esse custo e partir para outras oportunidades, mesmo quando o ativo financeiro mudou a sua perspectiva futura, que antes era de 10, agora é apenas de 5. Mas como o investidor ele já
teve um custo nessa operação financeira, ele vai preferir manter esse ativo financeiro em carteira. Ou seja, o viés cognitivo do custo irrecuperável vai colocar o foco maior, não no futuro, não na mudança de perspectiva, mas sim no custo que esse investidor ele já teve. Mas racionalmente, no ambiente previsível, no futuro, focado no futuro, o que o investidor ele pagou, o que ele teve de custo no passado, nada tem a ver com as projeções futuras, sendo que o cenário ele se modificou, sendo que o cenário já é diferente do que quando o mesmo indivíduo ele comprou esse ativo financeiro. Ou seja, vai pesar mais o custo e muito menos a perspectiva futura, que deveria sim racionalmente ser o que o investidor deveria se preocupar. E existem diversos estudos olhando e mapeando como esse viés cognitivo do custo irrecuperável afeta as decisões das pessoas. Um desses estudos também, ele mostra, por exemplo, quando uma pessoa ela vai em um buffet livre, quando ela paga o valor de entrada e pode comer o quanto ela quiser. Geralmente, nesse caso, o indivíduo ele acaba consumindo mais alimentos do que ele consumiria se fosse à la carte, se ele pagasse apenas pelo que ele comesse ou se ele pesasse o que ele comesse. Por quê? Porque a atenção ela é deslocada pelo que o indivíduo já abriu mão em forma de custo e não pode ser recuperado. Nesse caso, o valor que ele pagou para acessar, para ter direito de comer o que tiver disponível, o quanto ele quiser. Então, esse conceito ele vai direto para o custo pelo quanto ele pagou e acaba esquecendo de pesar, acaba esquecendo de levar em consideração os efeitos de comer muito, diferente do que aconteceria se ele tivesse que pagar depois que ele tivesse comido, onde não haveria um custo irrecuperável, portanto, ele já não teria aberto mão e entendido como um custo, que nada pode ser feito, o quanto ele teria que comer. Portanto, as pessoas, mesmo em um buffet, tendem a comer mais se elas têm isso como um custo irrecuperável ou tendem a comer um pouco menos se elas têm essa ideia que o custo ainda não foi auferido, que ela ainda não teve investimento, porque ela vai pagar o quanto ela comer e vai ser calculado depois. Diferente da primeira situação, onde ela já abre mão, onde ela concorda em pagar certo montante para comer o que ela quiser. Um outro exemplo interessante também, que a gente pode enxergar como o viés cognitivo do custo irrecuperável afeta a vida particular das pessoas, é no caso, por exemplo, de um casal. Esse casal ele tem disponível ali 3 horas e meia para poder fazer um evento, se divertir, espairecer um momento de lazer. Eles decidem então comprar ingressos para os dois, o ingresso para o casal, para um filme no cinema. Esse filme tem 3 horas de duração, 180 minutos, um filme bastante longo. Então eles compram os ingressos, pagam também o estacionamento do shopping, o cinema é em um shopping, começam a assistir o filme, mas nos primeiros 30 minutos do filme, eles percebem que tanto a qualidade quanto a temática do filme exibido que eles escolheram não condiz com sua expectativa, muito abaixo do que eles queriam, muito abaixo do que eles tinham como aceitável para o seu momento de lazer. Passado esses 30 minutos, qual seria a decisão mais racional que eles deveriam tomar? Seria claramente, eles têm 180 minutos disponíveis, utilizaram apenas 30, contam com mais 150 minutos, deveriam se levantar da poltrona, sair daquela sala de cinema e dedicar esses outros 150 minutos que ainda não foram investidos, que não são irrecuperáveis, investir em outro filme ou em outra atividade que aí sim tenha mais probabilidade e estatísticas de atender a sua expectativa, de atender os parâmetros aceitáveis para um lazer. Mas eles vão tender a ficar no cinema, afinal de contas. O viés cognitivo do custo irrecuperável vai jogar as luzes, vai jogar o foco, vai dar mais peso e destaque pelo fato não deles ainda terem 150 minutos que não foram investidos, mas eles já terem investido 30 minutos num filme que tem muito ou nenhuma chance de se tornar um filme bom, de se tornar, de conseguir cumprir a expectativa de ser aceitável para o que eles tinham
como forma de lazer. Temos outros exemplos similares também, que envolvem, por exemplo, a manutenção de um relacionamento amoroso quando ele já não tem perspectivas de se tornar satisfatório, porque uma das pessoas ou as duas pessoas já investiu anos nesse relacionamento. Isso acaba sendo irracional, afinal de contas, o que importa é o que vai acontecer daqui para frente. Um relacionamento, a perspectiva de melhora de um relacionamento tem mais a ver com um cenário futuro daqui para frente do que quantos anos foram investidos nessa relação. Por exemplo, um outro exemplo que a gente pode ter é o fato de países continuarem investindo em políticas públicas que não deram resultados, mas que estão com foco não no que pode acontecer no futuro, mas no custo irrecuperável, no quanto já investiram e não pode ser recuperado. Acabam esquecendo, dando menos destaque para as perspectivas futuras do plano do que eles estão investindo funcionar ou não funcionar. Ou seja, não é possível ignorar que os indivíduos, na hora de tomar decisões, na hora do seu processo decisório, eles frequentemente são afetados pelos custos passados, mesmo quando normalmente esses custos passados e irrecuperáveis nada têm influência e nada significam uma perspectiva futura. Ou seja, embora os custos perdidos não representem nada economicamente, eles têm um peso psicológico. E o que fazer para fugir? O que fazer para tomar melhores decisões e que não sejam afetadas por esse viés cognitivo ou de heurística chamado sunk cost ou custos irrecuperáveis? O mais adequado é o indivíduo, na hora de tomar as decisões, buscar ignorar o passado, buscar ignorar pelo menos a parte do passado que não tem ligação com as perspectivas futuras, com os resultados futuros, focando sempre, portanto, do presente para o futuro, perspectivas futuras e buscando ignorar as perspectivas passadas quando elas não acrescentam pistas nenhumas sobre como a melhor decisão, sobre quão melhor é racional a decisão a ser tomada. Uma outra opção, essa mais simples, mais fácil de se livrar do viés cognitivo do custo irrecuperável, é sempre delegar essas decisões. Ou seja, o investidor, principalmente quando ele é individual, ele poderia se abster de tomar a maior parte das decisões de quais papéis, quais ativos financeiros comprar, manter, vender ou trocar e delegar essa informação para grandes gestores de fundos de investimentos que possuem uma equipe já bem treinada e processos, formalidades, procedimentos que mitiguem o viés do custo irrecuperável ou outros vieses também. Grandes gestores de fundos de investimentos, de ativos financeiros, já conhecem esses vieses econômicos e faz parte do seu dia a dia tomar decisões de forma livres, de formas a não permitir que esses vieses o influenciem nas suas decisões e, portanto, influenciem também nos seus resultados. Fuja do viés cognitivo e tome melhores decisões, e isso com certeza vai se refletir também no teu bolso, nos seus ativos financeiros e na performance do teu portfólio, dos teus investimentos, dos seus ativos. Muito obrigado pela tua atenção. Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento para toda a equipe da PUC Rio Grande do Sul e todos os professores que foram excelentes. Principalmente um abraço para o Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, apesar que ele não vai ouvir o meu agradecimento aqui, fica registrado para vocês. E para você, novamente, muito obrigado pela tua atenção. Essa foi a minha aula sobre viés cognitivo do custo irrecuperável na influência da gestão de portfólio de ativos financeiros. Até breve.